Irmãos e irmãs muçulmanos, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Quando analisamos a história do islamismo, é fácil observarmos que desde os seus primórdios sempre houveram inimigos e opositores, que a expansão da religião não se deu sem lutas, resistência e esforços contínuos nas mais diversas frentes. E é também fácil percebermos que essa luta continua ainda hoje, nos dias atuais. Embora hoje, mais do que nunca, talvez os maiores inimigos não sejam aqueles abertamente declarados, como foram no passado, e sim os que agem de forma dissimulada, muitas vezes até mesmo revestidos de uma imagem externa de muçulmanos, mas que buscam nos dividir e causar danos à religião. Aqueles a quem Allah subhanahu wa ta'ala, em tantos versos do Alcorão, denomina como hipócritas, e para os quais está reservado um severo castigo. Allah subhanahu wa ta'ala diz em Sura An-Nisa, Aya 138, adverte os hipócritas de que sofrerão um doloroso castigo. E na mesma sura, mais adiante, na Aya 145, os hipócritas ocuparão o ínfimo piso do inferno e jamais encontrarão socorredor algum. E não somente no Alcorão Sagrado são os hipócritas mencionados e descritos, também o são na Suna do Profeta sallallahu alaihi wasallam, através de uma quantidade de hadiths. Em um desses hadiths da coleção Sahih al-Bukhari, Abu Huraira radiallahu anhu narra que o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam disse: 3 estão dentre os sinais de um hipócrita, mesmo que ele jejue, reze e declare que é muçulmano. Quando ele fala, ele mente. Quando ele promete, ele descumpre. E quando nele se confia, ele trai. Outra característica elementar dos hipócritas é que sempre tentarão esconder o que realmente são, muitas vezes através da realização de boas ações, mas apenas no intuito de preservarem suas imagens. E de fato, aos olhos dos homens, poderão até parecer melhores muçulmanos do que aqueles que se esforçam com sinceridade, mas pela vontade de Allah possuem falhas mais aparentes. Mas Allah tudo sabe e tudo vê. E quando meditamos no porquê o pior dos castigos na outra vida é destinado aos hipócritas, certamente vislumbramos a justiça perfeita de Allah subhanahu wa ta'ala, pois são inúmeros os reveses que a nação islâmica sofreu ao longo das eras em virtude dessa doença e grande crime chamado hipocrisia, onde talvez o maior deles tenha sido a divisão causada entre os muçulmanos durante o califado de Uthman radiallahu anhu, quando, como se nunca tinha visto antes, muçulmanos derramaram o sangue de muçulmanos. É ponto comum entre os sábios islâmicos que a hipocrisia é considerada como pior que a descrença, pois a hipocrisia mistura a descrença com o Islã, tornando, às vezes, mesmo para os mais atentos, difícil se separar a sujeira do que é puro, espalhando assim distorções na religião, bidá, e maculando o coração dos crentes com pensamentos condenáveis, que muitas vezes se revertem em ações condenáveis. Subhanallah, percebam o quão nocivo um hipócrita pode ser para um verdadeiro muçulmano e para a nação islâmica em geral. Uma pessoa indigna de confiança e que espalha mentiras. Tudo isso enquanto, externamente, se reveste de uma fachada de bom muçulmano, tornando ainda mais difícil a percepção de suas ações dissimuladas. Por isso, meus irmãos e irmãs, estejamos sempre atentos e vigilantes contra os hipócritas em nosso meio. Allah subhanahu wa ta'ala nos comanda no Alcorão a pensar bem de nossos irmãos e a não lhes atribuir culpa sem que as evidências ou testemunhas sejam devidamente apresentadas. Então, se algum irmão ou irmã lhe vier denegrir a imagem de outros irmãos ou irmãs, exija que apresente as evidências ou testemunhas, e se assim ele não o fizer,
avalie com cautela a informação que lhe foi trazida, para que ela não te desvie da senda dos justos, e antes mesmo de pensar mal daquele de quem lhe falaram, pense mal daquele que lhe trouxe a notícia, e redobre sua atenção para com ele. Irmãos e irmãs, não cedamos aos sussurros de Shaitan. Que Allah Azza wa Jal nos permita ser elementos ativos na união de nossa nação muçulmana e não em sua divisão e enfraquecimento. Amém. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.